Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco, Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Esta é a nossa aula de número 104 deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 251, 252 e 253 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito dos empregados embarcados. Nesse sentido, o artigo 251 da Consolidação das Leis do Trabalho determina que em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante e outro onde serão anotadas cada transgressão dos tripulantes devidamente circunstanciada. Implica dizer que em cada embarcação obrigatoriamente haverá um controle de jornada a respeito das horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, o que não quer dizer que seja através de um livro, como diz o artigo 251 da Consolidação das Leis do Trabalho, mas poderá ser qualquer tipo de anotação dos controles de jornada existentes e previstos nesta própria CLT, através dos artigos 41 a 48. Portanto, em cada embarcação deve haver o controle de jornadas extraordinárias de trabalho de cada tripulante. E também deverá haver um livro, aí sim parece-nos que seja o mais viável, embora possa ser efetivado esse controle de anotações de transgressões dos tripulantes devidamente circunstanciadas, também através de meios telemáticos que podem igualmente ser anotados. Então, cada embarcação terá o controle de jornadas das horas extraordinárias, principalmente de cada tripulante, e também um controle sobre as transgressões dos mesmos devidamente circunstanciadas. Continua ainda o artigo 251 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar que esses livros obedecerão aos modelos do Ministério do Trabalho e serão escriturados em dia pelo comandante da embarcação, ficando sujeitos às formalidades instituídas para os livros de registro de empregados em geral, que são justamente aqueles livros constantes dos artigos 41 a 48 da Consolidação das Leis do Trabalho, que já tivemos oportunidade de estudar neste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho.
continuamos a determinar neste instante que esses livros nada mais são do que sistemas de controle que podem ser trazidos a lume através das diversas formas existentes hoje na nossa legislação, na própria CLT, que seja através de livros físicos ou através também de sistemas internéticos e outros telemáticos, porventura, que possam ser utilizados por estas embarcações para o controle aqui destinado aos seus tripulantes. Importante dizer ainda que, embora o artigo 251 da Consolidação das Leis do Trabalho fale em jornada extraordinária, é importante que se faça o controle de toda a jornada dos tripulantes, e não só daqueles horários extraordinários, embora o artigo 251 assim determine. Diz o artigo 252 da Consolidação das Leis do Trabalho que qualquer tripulante que se julgue prejudicado por ordem de superior hierárquico poderá interpor recurso em termos perante a Delegacia do Trabalho Marítimo por intermédio do comandante, o qual encaminhará com a respectiva informação dentro de 5 dias contados da sua chegada ao porto. É uma situação bastante especial essa do artigo 252 da Consolidação das Leis do Trabalho, porque na prática entendemos que ela não terá como subsistir. Porque se o tripulante que for prejudicado por ordem superior hierárquica interpor recurso em termos, ou seja, interpor recurso por escrito, perante a Delegacia do Trabalho Marítimo, por intermédio do comandante, que muitas vezes o comandante é a ordem de superior hierárquico advém dele, o marítimo não estará tranquilo para fazer esta denúncia, porque depende de passar pelo seu comandante e muitas vezes, ainda que não seja o comandante superior hierárquico, é uma pessoa de confiança do mesmo. Dificilmente o comandante irá encaminhar este tripulante queixoso à Delegacia do Trabalho Marítimo para efetivar a sua denúncia contra ordem de superior hierárquico que lhe prejudique. Portanto, esse artigo 252, na prática, realmente ele não tem muita aplicação e dificilmente será levado em consideração dentro da situação dos tripulantes através de seus comandantes. Mas, se assim acontecer, o comandante deverá destinar tanto o tripulante e as respectivas informações dentro de 5 dias contados da chegada ao porto para a Secretaria de Trabalho Marítimo responsável pelo controle daquela situação. Desta maneira, nós encerramos com o estudo desse artigo 252 da Consolidação das Leis do Trabalho, o nosso estudo sobre os empregados, embarcados, tripulantes em navios que estamos a desenvolver durante estas nossas aulas
aqui deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Desta feita, passaremos então a estudar os serviços frigoríficos, ou seja, aquele caso dos empregados que trabalham nesse regime de atividade profissional. Para tanto, diz o artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho que nos serviços frigoríficos, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, os empregados que laboram em câmaras frigoríficas e aqueles que circulam do ambiente quente ou normal para o frio ou vice-versa, ser-lhes-á assegurado um período de descanso. Portanto, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo dentro dos sistemas de câmara frigoríficas ou circulando entre a câmara frigorífica e o ambiente quente ou normal, ou vice-versa, será destinado ao trabalhador um período de 20 minutos de descanso, computado como de serviço efetivo. Portanto, a cada 1 hora e 40 de trabalho seguido, aqueles empregados que trabalham dentro de câmaras frigoríficas ou que circulam do ambiente normal ou quente para o ambiente frio ou do ambiente frio para o ambiente normal ou quente, terão direito a um descanso de 20 minutos computado como de serviço efetivo. Portanto, esse descanso de 20 minutos será computado como de serviço efetivo. Mas o que seria ambiente frio ou ambiente quente para os fins desta situação? Continua ainda o artigo 253 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar que será artificialmente frio o ambiente que for. Será artificialmente frio o ambiente que for na primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho inferior a 15 graus, na quarta a 12 graus e na quinta, sexta e sétima a 10 graus. Portanto, o ambiente será considerado artificialmente frio quando estiver estabelecido para a segunda, primeira e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho em limite inferior a 15 graus, na quarta a 12 graus, na quinta, sexta e sétima a 10 graus. Esse mapa oficial do Ministério do Trabalho sobre as regiões climáticas, ele consta da portaria MT-SSST número 21, de 26 de dezembro de 1994, e é regido pelo mapa Brasil Climas do IBGE, que estabelece realmente estas zonas climáticas. Portanto, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, os empregados que laboram nas câmaras frias ou que circulam de ambientes quentes ou normais para os ambientes frios e vice-versa, terão direito a um intervalo de 20 minutos de descanso, computado esse intervalo
como de serviço efetivo. Para fins desta situação, será considerado artificialmente frio o ambiente que for na primeira, segunda e terceira zonas climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, que é estabelecido pela portaria MT SSST número 21, de 26 de dezembro de 1994, o empregado será considerado em ambiente artificialmente frio na primeira, segunda e terceira zonas climáticas, aqueles que laborarem em ambiente até 15 graus, na quarta até 12 e na quinta, sexta e sétima até 10. Um mapa do Ministério do Trabalho oficial é o mapa denominado de Brasil Climas, do IBGE, que estabelece estas zonas climáticas. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nesta nossa aula de número 104, deste nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. E aproveitamos esta oportunidade para agradecer a todos vocês a frequência a estas nossas aulas e solicitar ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas para que nós possamos manter ativo esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e difundir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.